Será que a conexão tá boa? Estamos ao vivo! Começando um chá da tarde com arte. Já já a nossa convidada chega. Hoje nossa convidada se chama Bruna Souza e daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente. E, mozão, prepara o chá pra mim. Ó a Bruna aí, minha gente. Oi, Bruna. Vem pra cá, meu amor. Obrigada, amor. Bateu bastante refletor aqui. Tá bom aí? Tá ótimo. Aqui. Apareceu? Entrar ao vivo. Oi, Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo certinho. Ai, que linda que você tá. Não, obrigada. Tinha que me arrumar pro chazinho, né? Sim. E aí, você tem chazinho, tem cafezinho, suco? Fiz um chazinho aqui. Ai, que delícia. De que é o seu chá? É chamate. Ah, o meu também. O meu esposo foi preparar. Hoje eu falei assim, menina, você vai fazer o chá pra mim, porque eu não tenho tempo de fazer meu chá. Aí ele foi preparar o meu chazinho. Ai, que delícia de te receber aqui, Bruna. Ah, entendo. Eu tô muito curiosa pra saber de você. É um prazer. Então, tá, o porquê, né, dessa live, o porquê. É uma realização da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural aqui de Caraguatatuba. E... Obrigada, amor. Tá com açúcar? Não. Tá bom. E aí, criei esse bloco de lives pra gente conhecer artistas da região, fora, falar sobre a carreira, né, nossa carreira na arte, que a gente sabe que não é fácil, e aí tem altos e baixos, e aí as partes gostosas, as partes ruins. E aí agora eu vou querer saber um pouquinho de você. Tá ótimo assim, obrigada. Primeira coisa, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então, eu acho que eu comecei a minha vida artística muito nova, então não sei dizer exatamente. Muito nova que eu digo assim, eu acho que eu me entendi artista já quando criança, mas eu acho que quando eu comecei a ter destaque foi escrevendo. Eu tinha 14 anos. Eu venci um concurso de poesia na escola. Nossa! E eu acho que, assim, foi quando... É porque, assim, né? Eu acho que quando se é adolescente e se é tímido, como era o meu caso, a gente tende a sempre estar muito triste, né? Ai, adolescente... Enfim, adolescência é uma fase difícil. E eu acho que eu escrevia muito, assim, para desabafar e tal. E eu acabei aperfeiçoando. E, paralelo a isso, eu gostava muito de música, então eu escrevia muita música. Só que como eu não sabia tocar instrumento nenhum, acabava que virava uma poesia. Então, basicamente, eu comecei, vamos dizer, minha carreira artística oficialmente escrevendo. O teatro surgiu na minha vida já quando eu tinha 17 anos. Então, assim, quem sou eu nesse momento? Eu escrevo, eu continuei atuando, eu produzo minhas próprias coisas, porque, enfim, tá difícil depender só de edital. O que mais que eu preciso falar de mim nesse momento? Primeiro, a Mari tá elogiando sua maquiagem. Falou, ó,
Que maquiagem Ai, linda! obrigada. Bem-vindo, pessoal, ao nosso chá da tarde com arte. Já pega a xícara de vocês, vamos preparar um chazinho gostosinho à tarde. E hoje a nossa convidada é a Bruna, ela tá aqui já falando um pouquinho da carreira dela. Ela começou a carreira artística pequena, na escola, época de adolescência. Me identifico muito, Bruna. Também comecei a minha carreira da mesma forma. Adolescência, 12 anos, escrevendo poesia na escola. A mesma coisinha. E eu acho que é até bem empático isso, porque sei exatamente como esse processo de libertação através da escrita, libertação através da poesia, de você poder expressar os seus sentimentos dentro da poesia. E eu acho que eu nunca tinha encontrado uma pessoa que falou desse processo dessa forma. Tanto que você foi falando aí, eu falei, meu, foi isso. Foi isso que aconteceu. Na minha escola foi um professor de história, nossos professores de história, que fez o movimento Ciranda Afro. E aí ele era uma semana africana na escola, foi a primeira vez que aconteceu isso. E aí teve concurso de poesia, aí eu venci o concurso de poesia. E aí a gente meio que dá um ar assim de eu gostei disso, eu quero mais disso, eu quero participar disso. Agora, você escreve. Sim. Sobre o que Sim, você eu escrevo. escreve? É aberto? Você escreve sobre tudo ou tem pontos específicos? Então, na verdade, eu escrevo sobre o que eu tô sentindo no geral. Sempre foi assim. E só que como eu tenho mania de ter muitos cadernos e, Será que é e mal de escrever, escritor? sei lá, eu amo comprar caderno. Nossa, é doentio. Eu tenho que parar com isso. E eu acho que essa mania também de escrever em muitos cadernos me fazem não conseguir juntar exatamente tudo, mas enfim, eu juntei algumas coisas hoje, inclusive, para ler aqui. Já E foi revendo as coisas do passado, chorando, chegando... Já foi revendo as poesias do passado, os contos do passado. Eu, chego... eu tô legal. exatamente. E é isso, o que eu escrevo mais é o que eu sinto. E no geral, eu acho que o que mais pega também são coisas que me incomodam no momento, temas que estão me incomodando, ou no geral, acho que as melhores coisas que eu escrevo ou são quando eu tô perdidamente apaixonada por alguém, ou quando eu tô muito revoltada com alguma situação, alguma coisa me indigna muito, assim. Você acha mais fácil Então, escrever? basicamente, Você acha mais fácil escrever quando você tá muito triste ou quando você tá muito feliz? eu acho que quando eu tô revoltada mesmo. Tô revoltada, vou escrever. Revoltada, né? Nem triste, porque eu acho que triste também, dependendo, eu não consigo nem criar nada. Depende do nível de tristeza. Eu fico, sabe, querendo me esconder, mas eu acho que quando eu tô revoltada, naquele lance de estar querendo brigar mesmo, de querer estar fazendo alguma coisa, aí eu Justiça, eu escrevo. acho que é o senso de justiça, sabe? De eu preciso fazer É, algo. Só que eu sou tão pequenininha nesse universo tão grande, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever, eu vou usar a arma que eu tenho, o lápis, eu vou. Ai, que delícia. E você é de onde, Bruna? eu sou de Jacareí, Nasceu aí? nasci aqui. Ai, que legal, que joia! Jacareí tem uma joia rara nas mãos, gente. E você tá trabalhando com o que agora? Então, nesse momento, eu tô só com arte mesmo, só com teatro, é, me preparando para criar o meu solo. É, eu estou fazendo faculdade também de pedagogia Ah, e, e escrevendo novos projetos para futuros editais, embora esteja passando um pouco de estresse com editais aí, mas enfim, tá estamos tudo aí. bem. É, Ai, que delícia, é que isso. ótimo. É, sobre teatro, você já fez peças?
Fala um pouquinho sobre as peças que você já fez pra gente. Ah, pessoal, quem tiver pergunta pra Bruna, também pode fazer pergunta, tá bom? Que aí a gente vai estar passando pra elas perguntas. Então fiquem à vontade. Isso aí. Vamos lá, peças, já tô até puxando aqui na memória. É que eu fiz essas peças iniciantes, né, que a gente faz quando começa o teatro, quando a gente, né, se adentra esse universo. Você já fez saltimbancos? Não. Na verdade, as peças que eu fiz eram de criação, sabe? Os professores sempre pediam pra gente criar mesmo, pirar e criar cenas e criar roteiros. Legal. Então, minhas peças acabaram sendo assim. E eu fiz uma peça, eu acho que eu comecei a ficar mais profissional mesmo. Foi a partir de 2017. Eu fiz uma peça chamada Mentes em Choque. Eu acho que essa peça foi meio que um divisor de águas na minha vida. Uau, conta pra gente. Foi nessa peça que eu criei uma personagem que é a terapeuta dos corações partidos. Porque o que acontece? Eu gosto muito de astrologia. Eu sempre fui a mística do rolê. Sempre. Mesmo quando não era, vamos dizer assim, tão moda, né? Que hoje em dia tudo, absolutamente tudo virou sobre signos, né? Bebidas e chinelo e tudo virou signo, mas eu, no meu caso, foi antes, então eu tenho, como que fala? Direito de fala aqui. E o que acontece? Paralelo a isso, eu sempre fui muito ferrada, vamos falar uma palavra mais de boa aí, ferrada no amor, vamos dizer assim, em relação. Então, e aí o que aconteceu? Eu acabei criando essa personagem que ela tava nessa pira de tentar entender por que ela sempre se ferra e poxa, o que acontece? E aí, paralelo a isso, ela analisa o mapa astral e fica, olha, porque o meu mapa astral é todo ferrado e tal. E nessa... O pior que virou uma personagem que ela, dentro da peça, era uma peça super pesada, assim, com uma temática mais pesada e era uma personagem que eu acho que ela trazia um certo alívio. Embora eu começava a peça olhando nos olhos das pessoas, eu tirava cartas para elas, para o público mesmo, mas assim, não era nada... Não era consulta, nada real. Não era consulta. Se quiser fazer consulta, pagar consulta. Exatamente, era só uma zoeira mesmo relacionada à peça ali. Aí eu tirava carta para as pessoas, tal, de tarô. Eu falava, olha, você aí, ó, sua vida amorosa não tá boa não, hein? Sabe? Imagina o público olhando pra você. Exatamente, e eram umas viagens, assim, sabe? E eu dava em cima de uns caras da plateia também. Enfim, era uma pira. Só que, paralelo a isso, foi no mesmo processo de criar essa personagem, nessa leveza, que eu comecei a olhar para questões que eu tinha. Alguns problemas que eu tinha. E que eu nem sabia que já tinha nome para esse problema, que é a questão da solidão da mulher negra. E eu sentia isso, eu passava por isso, mas eu não entendia, sabe? E eu acho que foi nesse processo que para mim travou. Voltei? Voltou, para mim travou. Voltou. Ai, gente, o que aconteceu? Cavernosa, Luísa! Aê, legal. Aqui, ó. Fica aí com o chazinho. Vamos mostrar nosso chazinho. Cadê o seu? Aí. Continua falando com a gente. Certo. Então, foi nesse processo que eu consegui nomear isso. E aí, na mesma peça que eu começo zoando, dando em cima dos caras e começo a tirar carta pro público, eu vou, em determinado momento,
e começam a minha fala, que eu acho que é eu militando em cena, vamos dizer assim. Porque nessa peça como eu era uma terapeuta, eu era um tipo de cuidadora, né? Era um teatro convival. Então, as pessoas estavam inseridas na cena. Então, era uma festa muito chique, de uma família chique, e eu trabalhava para essa família, eu era cuidadora da filha deles, que era aniversariante, né? A história da peça. E a aniversariante tinha sérios problemas psicológicos e tal, e ela, naquele momento, antes da minha fala, era ela, e ela destruía o bolo de aniversário dela. Ela pegava a faca e tacava assim, Ela todo mundo no bolo. Ela assassinava o bolo, exatamente. Então, nesse momento que eu acalmava ela e tal, e levava ela para a coxia, eu voltava, e aí que eu fazia a minha performance, e por fim eu terminava a minha performance passando chantilly no rosto, para representar essa coisa que a gente tem quando a gente não se encaixa, de querer se encaixar. Então, você, de repente, querendo pintar o seu cabelo, não porque você gosta daquela cor, mas porque você vai parecer mais branca, ou porque você vai estar mudando de pele. Querer o cabelo pra ou baixo, porque você pra se encaixar, pra ficar parecida, pra se aceitar. Nossa, isso é muito louco. Fantástico. Exatamente. E é um processo que eu passei, um processo que, sim, eu fiz progressiva por muitos anos, e por eu ter a pele clara, eu acho que eu conseguia me camuflar muito bem, mas mesmo assim, isso não conseguiu fazer com que eu ficasse isenta de muitas agressões da sociedade como um todo, inclusive até pelo ato de alisar o cabelo mesmo. É um negócio, para quem fez progressiva, é muito ruim, sabe? A gente fica envenenado, é terrível, é violento. Não julgo quem gosta de fazer, mas para mim, quando eu lembro, é traumático. Então, eu levei isso em cena e eu acho que as pessoas ficavam em choque, porque eu começava muito leve e terminava nessa temática. E aí, essa personagem me trouxe o start para fazer isso virar um solo. Nossa, gente. Então. Vai sentir o peso daqui. Então foi. Oi? Sentir o peso daqui. E é realmente fantástico como a gente consegue, a gente descobre coisas no palco. A gente leva personagens, a gente se encontra dentro de personagens. O encontro do artista, do ator, da atriz com o personagem é uma coisa muito mágica e é uma coisa muito real. Às vezes, interpretando a vida da personagem, a gente encontra soluções para nossa vida. E às vezes a gente leva problemas nossos pro personagem. É uma coisa muito louca mesmo. Ai, que legal. E continua falando desse processo, ou terminou? Fala mais sobre ele. Não, então, e foi legal desse processo, eu acho, porque eu consegui descobrir que muitas pessoas também passavam, também sentiam isso de alguma forma. Então, assim, por mais que sim, é uma coisa minha, né? E a gente muitas vezes sim leva coisas nossas para o personagem e para o teatro. Na verdade, esse caso específico era mais coletivo. Tem muitas mulheres que sentem isso, sentem o peso de estar sozinha. Eu, assim, ainda estou num lugar até meio que distante, porque eu conheço mulheres que, nossa, sabe, teve que viver uma vida só porque é de abandono, de sei lá, ficar grávida e depois ter que lidar com os filhos sozinha, a falta de respeito mesmo de muitos caras, de tratar o corpo negro como um objeto mesmo, só para uma finalidade, não para você assumir. E foi quando eu falei, não, é isso, eu tenho que tratar disso de alguma forma. Então, em 2018, eu escrevi o projeto, né, de vez, escrevi o projeto da terapeuta, mas como eu não consegui mandar a tempo, eu deixei para lá, sabe? Meio que eu arquivei esse projeto.
Eu arquivei esse projeto e agora, em 2020, eu resgatei ele, reescrevi, e aí eu consegui passar ele de vez para Lick. E a psicóloga dos corações partidos, é isso, né? Terapeuta dos corações partidos. A terapeuta dos corações partidos. Ela foi a personagem que você fez que mais te marcou? Ou teve outros personagens? Não, houveram outras personagens. A Sol, por exemplo, que foi quando eu fiz em 2019. Foi um projeto que eu criei também, que é o Conte-me o seu sonho e ganhe um livro. Ai, eu vi! Porque é fantástica! Um bocado de criança pegando o livro, eu achei tão lindo. E eu ia perguntar sobre esse projeto para você também. Mas conta pra gente. É Sol o nome da personagem? Isso, a Sol, que eu tô toda girassol. Uhum. Eu acho que foi uma série de coisas, porque justamente, eu acho que quando eu tava fazendo a terapeuta, né, que eu tava entrando no universo dela, eu tive que passar por muitas coisas, e eu passei mesmo, assim, por coisa difícil mesmo, e eu acho que quando eu me libertei, eu fiquei bem, sabe, num ponto que é isso, eu tava solar. Aí quando eu tava solar, foi quando esse governo atual assumiu a presidência e eu sentia que as pessoas estavam ficando muito desesperançosas e eu não achava justo, sabe? A gente tem tanto... Eu acho que o Brasil é um país de tantas lutas e parece que a gente estava perdendo a força naquele momento, já ali no início do governo dele. E eu queria, de alguma forma, trazer esperança para as pessoas e, ao mesmo tempo, eu queria levar arte para a periferia, mas principalmente para o bairro que eu morava, né? Para o bairro, que é o bairro que, inclusive, eu tinha nascido e crescido. Então, eu queria levar livros para as crianças, eu queria levar performance, eu queria levar uma coisa lúdica. E aí, eu consegui uma parceria legal, né, com a Rotary Club aqui de Jacareí. E eles tinham livros muito, muito legais, né? Livros novos mesmo. E aí eu pensei, como que eu faria? Eu ia fazer um evento? Não, aí eu pensei, a feira. Então, todo sábado de manhã tem feira nesse bairro. Então, para mim era, assim, uma tradição mesmo. Falei, então é isso, as pessoas vão para ir para feira, para comer pastel, para comprar fruta e sei lá. E de quebra tem a Sol, então você vai lá, escolhe o livro e tal. E era muito bom para mim. Nossa, eu amei, assim. Foi um projeto muito bom e eu acho que eu acendi. Eu acho que foi muito importante para eu conseguir alcançar a visibilidade mesmo, para eu conseguir cumprir com o que eu me propus, que era levar livros legais para as crianças, incentivar a leitura, levar coisa lúdica de estar atuando ali, né, de estar de girassol. Então, foi isso. E aí ele cresceu a ponto de, sim, de ter aparecido na mídia e de ter ido para outros bairros, porque eu, assim, consegui patrocínios para a galera queria me levar para outros bairros. Então, foi isso, foi super legal. Que legal. Oi, Dani! Helenice! Tá aqui com a gente. Oi, meu amor! Dai também tá por aí. Dani! Legal, pessoal. Seja bem-vindo. Tá, no seu processo, nesse processo da Sol, qual momento? Porque você ficou um tempo com ela ali, né? Fazendo, indo nos bairros. Qual momento mais te tocou? De pessoas que... As pessoas te contavam os sonhos dela? Isso. Então, Isso. Se não puder falar, expor, tudo bem. Mas teve alguma, tipo, ou alguma criança, alguma pessoa mesmo, que às vezes a gente fala só das crianças, mas, nossa, quantos adultos com sonhos enterrados não tem? Ou que ainda sonham muito? Então, qual que te tocou, que você falou assim, vou dormir e a sua cabeça ficou lá? Lembra desse momento? Que momento foi esse? Olha, o momento que mais me marcou foi de uma senhora
que ela chegou lá e ela falou assim, é porque tinha muito adulto que não tinha esperança de nada já falava, não, já fiz tudo na minha vida e é Não, isso. deixa, não tem mais Mas idade. isso, exatamente, eu ouvia muito isso. Uhum. Mas chegou uma senhora para mim, mas ela estava super animada, super positiva, e ela me falou que o sonho dela era conseguir um rim, porque ela já tinha, não tenho certeza se ela, o que que ela tinha no rim, não sei se ela tinha câncer, alguma coisa assim, mas ela estava na fila para conseguir um transplante. E isso me marcou muito. Na verdade, eu ouvi muitas histórias mesmo. Mas eu acho que essa, sim, foi a cerejinha do bolo. Eu fiz um projeto parecido com esse, que era troque sua dor por uma flor. E aí as pessoas contavam para mim o que Hum, elas passaram, para mim e para o grupo de teatro que eu estava na época dirigindo. E aí elas contaram o que elas passaram, coisas que marcaram ou coisas que elas não conseguiam perdoar. E aí elas só poderiam levar a flor com um bombom se elas deixassem aquela dor, aquele perdão lá. E aí bonito. foi punk, assim, ver pessoas falando assim, teve uma pessoa que falou pra mim assim, eu prefiro deixar a flor porque eu não consigo me perdoar. Então, tipo, foi uma das coisas que me marcou, assim, de falar assim, meu, essa coisa do perdão, da desculpa, do amor, vai muito longe, vai muito além. O quanto a gente consegue se perdoar, o quanto que a gente consegue se amar a ponto de fazer isso transbordar e atingir o nosso próximo. Você levou o amor, a Uhum. esperança de novo para sua comunidade, para o lugar onde você mora. Esse carinho por onde a gente nasceu. Sabe? Eu sei que eu gosto de fazer as coisas no meu bairro. Ah, eu posso fazer longe? Posso, mas eu quero fazer no meu bairro. Porque, sei lá, eu não sei se você também sente assim, mas quando a gente vê uma criança passando na rua, parece que é nossa criança. Você fala assim, é minha criança, é a criança do meu bairro. Uhum. E aí a gente tem a responsabilidade de cuidar, que coisa louca. Tipo, não é nosso filho, às vezes a gente até não conhece a criança e ela passa e tá ali se envolvendo ali com droga. E aí a gente já dá aquele nó na garganta, e aí já começa a pensar em como que artisticamente a gente pode tirar ela dali. É a responsabilidade de, tipo, é nossas crianças. Você também sente isso? Nossa, sim, super. Agora, esse ano eu mudei desse bairro, né? Com muito pesar, assim, inclusive. Mas, enfim, mas eu tinha essa sensação exatamente, e mais, eu tinha uma sensação que tudo ali era o meu quintal. Eu tinha a sensação de que realmente, se eu estava ali de madrugada, sei lá, na rua, olhando para o nada, estava tudo bem, porque era o meu quintal. E realmente eu via as crianças passeando, e eu tinha assim exatamente esse sentimento, uma responsabilidade de, nossa, tem que fazer alguma coisa aqui. E foi ótimo, porque, inclusive, não foi só esse projeto que eu fiz lá no bairro, eu tinha feito um outro projeto com um artista que continua morando lá no bairro, que é o Palhaço Dinho, quem é de Jacareí conhece, Hum. e que foi o Vale Arte. E ali, assim, até hoje, eu mesmo saindo de lá, ele continuou com outras coisas também. Porque meio que ficou isso, sabe? Essa cultura de que não, olha, a gente tem um espaço aberto, a gente tem essa galera toda, a gente primeiro precisa fazer pelos nossos para depois a gente fazer, sabe, para geral, para conseguir expandir mesmo. E eu acho que parte disso é a mudança local. E é muito gritante o fazer algo, pendurar, fazer varal poético. Você já fez varal poético? Sim, sim. Ó, Bruna, escritora nunca pode de varal poético. Bruna, uma pergunta que mexe bastante assim com nós escritores, que é, já perdeu escrita, Bruna? Se eu já perdi escrita, se eu perdi texto, você quer dizer? Uhum. Olha, eu acredito que sim. Então, porque eu falo pra você, né? Eu tenho tanto caderno, então eu não sei se todos foram resistindo ao tempo, mas sim, sim, já perdi texto. É uma dor que não Sim, tem explicação. Parece que você tá perdendo um sim. filho, nossa.
Bruna, você falou da peça que vocês criaram com a personagem terapeuta dos corações partidos. Falou da personagem Sol. Tem mais alguma personagem que você quer compartilhar com a gente que você fez? Ou algum grupo que você participou? Nossa, aquele processo. Conta pra gente qual foi o processo que mais te marcou. Você falou da terapeuta do amor que mexeu muito com você e com outras pessoas, e eu super entendo isso de verdade. Porque na escola, eu lembro a primeira vez que eu soltei o meu cabelo e deixei o afro. Eu sempre usava trança pra baixo, pra diminuir o volume mesmo, pra tentar me encaixar ali no meio de todo mundo. Inclusive minha mãe fazia e afins. E eu lembro que a primeira vez que eu soltei o cabelo foi um choque geral na escola inteira, e inclusive dentro de mim foi um choque. Só que 2 semanas depois, outras meninas começaram a aparecer com cabelo solto, com cabelo afro. E foi, para mim, foi isso que você falou, que não é só sobre a gente, é sobre todo ao nosso redor. Não dói só na gente, dói em um monte de gente. Não é só a gente que se sente sozinha. Tem muitas outras mulheres que precisam falar: ei, tudo bem se você alisar, tudo bem se você quiser pintar, mas a motivação, você quer fazer isso? E com a arte, não sei se você tá me entendendo, mas com a arte eu também sinto que é assim. A arte, ela dá um choque nisso pra gente, com a gente. De todo esse processo da terapeuta do amor e da Sol, as histórias que você absorveu, as coisas que você absorveu, teve algum outro processo? Ou qual desses 2 processos mais fez uma mudança de vida em você? Você fala assim: esse processo aqui, Keila, me quebrou. Olha, não, então, o do Mentes em Choque era o Ignávia, na verdade. Eu falei Mentes em Choque, mas o nome da peça era Ignávia. Ignávia. Sim, me transformou, mas tem um outro processo que eu fiz, que eu me propus a fazer cenas na qual eu não tinha emocional para fazer. Ai. Teve uma peça que eu fiz no fim de 2017, o nome era João e Maria, e eu não lembro direito, tinha uma continuação, assim, esse título. E eu lembro de ter levado cenas na qual eu também, sim, queria falar sobre a militância, de alguma forma, mas eu não lembro qual que era a minha motivação de fazer essa cena, mas uma cena que eu lembro que eu tinha criado eu queria sambar um samba da Elza Soares, na qual ela é uma sátira à música. Eu esqueci o nome da música, eu vou lembrar daqui a pouco, depois eu vou procurar. Mas era até pesada, assim, a forma como ela cantava. Ela era uma música que ela meio que objetificava mesmo o corpo negro. E não foi, assim, claro que ela cantava, mas não foi ela que escreveu. E eu lembro que quando eu fui fazer esse samba e tal, eu meio que me propus, sim, a estar meio, né, vestida de passista mesmo. Só que quando eu fui apresentar pro professor, né, pro diretor, no caso, eu sambando lá e tal, eu não consegui continuar. Eu não consegui continuar por causa das inseguranças que eu tinha com relação ao meu corpo, que eram muito grandes, e que eu entendi que não adiantava, sabe? Não deu, não rolou, eu não consegui continuar. Eu falei: olha, desculpa, eu ia fazer isso aqui, mas tá muito ruim, eu tô tirando essa cena. Propus, a ideia é ruim, tirei, sabe? Porque não deu, não dava, não consegui. Eu acho que hoje em dia, talvez eu conseguisse fazer essa cena, porque, sim, tive que passar por tanta coisa, a gente vai passando. Mas naquela época eu me senti muito mal, assim, acho que até por uma semana, de ficar com aquela sensação de que, cara, por que eu fiz isso comigo? Por que eu me propus fazer um negócio desse? Sabe? Nossa. Só vai de mal a pior. Exatamente. E outra coisa foi que, assim, nessa peça, isso eu fiz, no caso, eu resgatei uma história de família mesmo. Eu resgatei uma história que é até pesada, mas
enfim, eu acho que me constitui enquanto artista também, que foi a minha mãe, ela sofreu violência doméstica por parte do meu pai, né? Principalmente quando eu era bem pequena. Então, assim, eu não lembro. Quando eu fui crescendo, isso foi parando. Mas aí, o que ela fazia? Ela deixava cartas espalhadas pela casa, assim, principalmente em dias que ela sabia que ele ia sair e beber, e ele podia voltar, sabe, muito violento, enfim. Então, ela deixava essas cartas espalhadas, escondidas, né? E ela avisava a minha avó. Ela, olha, em tal lugar eu vou deixar uma carta escrita. Então, se eu aparecer morta, a senhora pode saber, vai lá atrás dessa carta, porque o relato da minha mãe era que, por exemplo, seria uma forma, vamos dizer assim, dela entregar o meu pai, entendeu? Dela tentar fazer justiça por ela mesma. Meu gente. E eu levei isso pra cena, eu levei isso pra peça mesmo, com uma carta da minha mãe. Então, a minha mãe escreveu essa. Eu tinha achado uma carta, mas ela acabou escrevendo uma nova para mim só pro processo, que se datava meio de 96, assim, era uma data qualquer de 96, e era minha mãe falando assim: mãe, olha, se a senhora achar essa carta, aconteceu o pior, mas olha, fala pra Larissa, né? Porque ela me chama de Larissa. Fala pra Larissa, pro Rodrigo que eu tô bem. Não, que eu tô bem, que eu amo muito eles, eu sempre vou amar muito eles. E assim, é uma carta super pesada. E foi uma cena que a minha mãe e minha avó assistiram, sabe? Então foi hardcore fazer essa cena. E a ideia original do diretor, ele queria que eu pegasse, era eu, junto com as duas meninas fazendo, e a gente meio que fazia um coro, sabe, lendo essa carta. Então ficou muito forte, e a ideia era que eu pegasse essa carta e engolisse, sabe, meio amassasse e engolisse. Só que eu tive outra ideia, e ele ficou muito bravo comigo, o diretor, que eu fiz isso já no ao vivo, já com o público lá. Eu peguei a carta, eu dobrei. Olha aqui. Que tudo! Coloca o chazinho, Deus abençoe, viu? E o que você fez com essa carta? A Helenice assistiu? Oi? A Helenice assistiu, ela colocou, foi muito forte mesmo. Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Eu lembro que tava bem, mas que tava cheio. Eu não lembro de todo mundo que foi. Mas eu. Deu uma travada pra mim. Vamos ver se tu volta. Ai, tomara que volta, que eu fiquei extremamente curiosa pra saber o final, gente. A Bruna também travou pra vocês. Vamos ver se a Bru consegue entrar. Agora eu fiquei extremamente curiosa para saber o quanto que essa mulher forte, passou. Vem, Bruninha, vem. Aqui, ó, já mandou solicitação, tô aceitando já. Oi! Voltou! Ai, que bom! Eu tava falando, pessoal, tô curiosa. E continua. Você teve outra ideia. O que é pior que você amassar e engolir? Ai, todo mundo. Ai, doeu. O Bruno, sim. Você me ouviu? Sua mãe não morreu de chorar, não? Muito, muito, muito. E minha avó do lado, sabe? Então foi assim, eu acho que foi um momento de cura mesmo, sabe? Foi, nossa, para nós três. E todo mundo que tava lá viu esse rolê, entendeu?
Sim, o teatro Então você foi. tem sensibilidade total, você sente, independente do. Você sente a tensão, você sente a alegria, você sente a comédia, você sente tudo. Certeza que o público. A Dani tá falando, o Bruno tá falando. Tô lembrando até hoje de quão forte foi isso. Foi um momento de cura, que lindo. Nossa, eu tô em choque. Ai, foi incrível. E é isso, eu acho que foi um dos processos que mais me marcou. Eu acho que, enfim, todo processo é único à sua maneira, Uhum. né? Marca a gente de alguma forma. Eu acho que todos transformam a gente, não adianta, vai sempre transformar a gente. O teatro, para mim, eu acho que o que faz ele ser apaixonante é justamente o fato dele me tirar da zona de conforto, É, porque eu sou extremamente tímida e me proporcionar isso, me curar e curar os outros. Eu acho que não é uma ego trip, né? Pelo menos na minha visão, as coisas que eu fiz, embora fossem sobre mim, eu nunca vi que era só sobre mim, porque é isso, é uma dor coletiva, tá todo mundo sofrendo de alguma forma, então eu acho que as minhas causas acabam sendo causas de muita gente, e é importante compartilhar, enfim, transformar, transmutar. transformar é a palavra, né? E cada um na plateia recebe e transparece de uma forma, se identifica com a personagem em uma característica, né? Naquele momento foi um momento de cura seu, da sua mãe, da sua avó, mas quantas pessoas ali dentro também não foram curadas, né? É fantástico. E o teatro é isso, é você curar, ser curado e curar também. Nossa, que maravilha, Bruna. Continuando, vamos ver que perguntas mais. Emocionada aqui. Aquela, que medo. Tan, tan, tan. Hum, peça alguma dessas três. A gente estava falando sobre personagem. Peça. Qual essa foi a que mais te marcou? Qual que você guarda na memória como algo divertido? Que foi suave, que foi gostoso de fazer? Aquela Nossa, nenhuma. aqui Sempre militante. não, tem sim. A que foi suave de fazer foi uma chamada Auto Engano. Inclusive, o Bruno fez comigo. O Bruno Ian, que tá aí assistindo, fez comigo essa peça. Foi muito boa fazer essa peça, porque Auto Engano era dessa questão. A temática era sobre mentiras que a gente conta pra gente mesmo pra se sentir bem, pra suportar a vida, vamos Tapa dizer do assim. dia. Isso. Só que a gente criou uma cena, inclusive, que ela acabou se tornando muito leve e muito divertida de fazer, que era a cena do céu. Porque a gente tem aquela questão do mistério da morte, né? Para onde que a gente vai? Qual que é esse outro lado? E cada um tem uma visão sobre isso. E aí a gente meio que criou o céu. Mas esse céu era uma palhaçada, sabe? Eu era tipo. Eu era a minha professora na época, ela falou que a minha personagem era diabona. Mas, enfim, eu não era exatamente uma diabona, eu era uma figura que mandava em tudo lá. E eu lembro de ter lá as minhas assistentes, né? Que tinham as meninas que faziam a peça junto, que ajudavam lá. E nisso, o Bruno, justamente que fez a peça comigo, ele era essa pessoa que acabou de falecer Uhum. e que tem que cumprir alguns desafios lá no céu para poder estar lá, entendeu? Para estar lá com a gente. E esse céu, ele era um condomínio, né? A gente falava que era o solar de Israel. Tudo certo para dar tudo errado. Exatamente. E aí, vamos dizer, os desafios que ele tinha que cumprir era assim, era, sei lá, tomar uma bebida muito forte e rápido. Ou era bater cabelo. Não, ou era bater cabelo, não. E era bater cabelo. Então ele ficava lá girando a cabeça. E deixa eu ver qual outro desafio. Ah, ele tinha que dançar. Então, assim, virou uma palhaçada. Virou assim, e o público ria muito nessa cena, porque era muito bom. E inclusive a parte de dançar, a gente dançava ragatanga, sabe? Essa
Então, assim, foi um processo muito bom. Os ensaios, a gente ria muito. A diretora sofria com a gente de conseguir fazer a gente ficar quieto, né? Era infanto-juvenil, né? Claro, era uma temática mais leve. Mas é isso, virou uma grande zoeira e eu amei fazer esse processo. Foi leve. Embora também... embora tenha sido um processo que me ensinou bastante também. Porque a gente não pode dos processos. Os processos sempre ensinam alguma coisa pra gente. Tem jeito, não tem como escapar. É um trabalho seu que você recebeu aí, uma proposta de trabalho, ou até autônomo, pode ser também, que você fala assim, esse foi o meu melhor trabalho. Tipo, esse trabalho aqui foi muito bom, foi perfeito. Esse foi meu melhor trabalho. Dentro do teatro ainda, você fala, né? Ou da arte no geral. Da arte no geral. Calma, tô tentando lembrar aqui, porque... Meu Deus. Eu sou muito perfeccionista e a maioria eu sempre tô insatisfeita, mas... Não, na verdade, eu acho que o meu melhor trabalho, lembrei, foi, na realidade, uma live que eu fiz e... Tudo bem que era uma live, mas parece uma coisa simples até, mas eu lembro que eu estava muito nervosa e as coisas que eu queria dizer, eu tive que ensaiar muito, sabe? E eu ensaiei, dei meu melhor, na hora eu entreguei, todo mundo que assistiu se sentiu inspirado. E eu acho que foi esse dia que... foi na Flige, lembrei, foi na Feira Literária do ano passado. Ai, que legal! Lembrei. E aí, justamente, eu eu falei um pouco do meu trabalho, do meu projeto, mas, enfim, na live eu, inclusive, fui além. E assim, foi ótimo. Quando eu terminei, todo mundo que fez parte do processo ali ficou orgulhoso de mim, assim, ai, sabe? Como, tipo, exatamente. E eu fiquei orgulhosa de mim. Porque, no geral, eu fico, ai, nossa, podia ter sido melhor. Nossa, a gente se julga tanto, se cobra tanto. Não vamos chamar mais a gente pelo nome, não. Vamos chamar a gente só de boleto. De tanto que a gente se cobra. Meu pai celestial. Exatamente. Mas que bom. É muito legal. Dia... Muito legal quando sim, a gente nesse dia foi... Desculpa, não te ouvi, eu falei por cima. É muito legal quando a gente consegue identificar que a gente foi boa em algo, sabe? Quando, eu fui boa nisso. Funcionou. Deu certo, não, eu pude mais, eu podia mais, eu não fiz, às vezes a gente se doa tanto, ensaia, faz processo, faz construção de personagem, criação da bagaça toda, e no final a gente quase sempre não está satisfeita. É verdade. É verdade mesmo. E foi o dia que eu falei, olha, posso até tomar uma cerveja ali, porque eu mereço. Porque hoje eu entreguei. Exatamente. Bruna, compartilha com a gente um momento que foi muito constrangedor na sua carreira. Você fala assim, Keila, esse momento aqui foi constrangedor e eu carrego na memória até hoje. Teve algum momento? Oi, Gabi. Oi, Amanda. Bem-vinda, meus amores. Hoje a gente tá cutucando aqui. Oi, Pami, bem-vinda. A gente tá cutucando a vida da Bruna. A Bruna é escritora, é atriz, é produtora, já passou por um monte de perrengue que construiu essa mulher maravilhosa aí que tá hoje com a gente. E agora a gente tá na pergunta... Obrigada, Pami. A gente tá na pergunta do momento mais constrangedor. Que ou pode ter causado muitos risos ou muitas lágrimas, mas você fala, esse momento me constrangeu, ok? Foi um momento que me pegou, não estava preparada para isso. Nossa, eu tô tentando lembrar aqui, porque eu sei que eu passei por coisa assim no trabalho, mas eu tô tentando lembrar exatamente de alguma situação específica. Tá. Que se eu não lembrar agora, eu tenho certeza que depois eu vou lembrar e eu vou ficar, ai, que raiva. Olha, por que eu não lembrei disso? Tudo bem, lembra, relaxa. Nossa, calma, vamos lá. Momento rodeado de pessoas, um bocado de gente, aconteceu isso. Então, e agora?
Nossa, tá difícil. Eu acho que essa eu vou ficar te devendo, Tudo porque bem, realmente eu não... tudo tô bem, amor. tentando lembrar aqui. A gente... Eu acho que o máximo que acontece, assim, Uhum. é de eu já ter rido em cena, sabe? Não poder rir, sabe? É, Aquele isso momento já mó aconteceu. sério, momento falando sobre assunto sério, a Bruna cascando o bico no palco, o público todo rindo, a Exatamente. peça que era drama, drama grego, vira comédia. Acontece, sabe? Isso, foi exatamente isso. Isso eu vivi. Mas só também, mas eu acho que deve ter mais, sim, para eu passar vergonha, mas eu não vou lembrar Passar agora. umas vergonhas no crédito, no débito, mas tem que passar. Uma É, dificuldade que você achou no caminho, um momento que você falou assim, eu não quero mais fazer isso, eu não dá mais pra mim. É isso, não quero mais. Você falou assim, esse momento tá muito difícil de passar. Eu sei que pra gente é difícil, porque a maioria dos momentos difíceis a gente pega e coloca a arte pra suportar eles. A gente, putz, eu tô uhum, passando por um momento difícil, eu vou escrever, eu vou atuar, eu vou transformar essa dor em arte. Sei que a gente faz muito isso. Transformar todo o racismo em arte, transformar todo o preconceito em poesia e seguir o baile. Algum momento dessas dificuldades que você passou na sua vida em geral, na sua vida artística, você falou assim, tô chutando balde. Teve? é assim, não teve na questão de eu chutar o balde, mas teve de eu ficar muito decepcionada, assim, muito, muito, muito. A decepção já aconteceu muitas vezes, na verdade. Mas, assim, dois momentos que eu posso pontuar. O primeiro foi o machismo que eu encontrei dentro da arte. Porque justamente quando eu fiz o Vale Arte lá no meu bairro, né? Eu acho que foi o primeiro projeto que eu fiz. Eu fiz em parceria com um artista que era já famoso na cidade. Uhum. E ele era muito mais famoso que eu. E o que aconteceu foi que, por exemplo, no dia, o fotógrafo que estava lá para cobrir, ele foi lá, tirou foto de todo mundo e fez tal, fotos lindas, profissionais, mas não tinha nenhuma foto minha, não tinha foto, quer dizer, se tinha foto minha, era foto de eu do lado de alguém, sabe? Mas não exatamente uma foto minha, sendo que todos os outros artistas tiveram. Não teve foto da minha performance, não teve vídeo. Depois ele ainda lançou um vídeo lá no canal dele, que esse fotógrafo tinha um canal no YouTube, não sei nem se tem ainda, dele falando que o organizador do evento tinha sido somente o outro artista. E, nossa, foi uma situação muito Nossa. chata, assim, sabe? Porque eu nunca tinha imaginado passar por isso. E quando eu fui questionar o fotógrafo, ele ainda quis virar essa situação contra mim, sabe? Ah, Então, foi péssimo, foi péssimo. Eu, claro, eu briguei, eu discuti sim com esse outro artista também, porque eu senti que ele não se posicionou na hora que ele tinha que ter se posicionado, só se posicionou depois de muita cobrança, depois de muita gente ir lá, pegar no pé dele, aí que ele foi se posicionar. E assim, essa situação também me marcou, porque eu lembro que foi o primeiro evento que eu fui fazer no meu bairro e era uma coisa assim tão. Eu tinha tanto ânimo para fazer, sabe? Então foi uma situação que me machucou demais. Eu tinha ânimo e eu trabalhei muito por isso. E de verdade, eu não ia receber, sabe? uhum. Eu nem ia receber para falar, eu fiz por puro amor. Então foi quase isso, esse amor que você tem e que te decepciona, né? Então foi um momento que eu fiquei, putz, cara. O que aconteceu? E eu acho que e eu acho que muita gente do meio artístico também ficou contra mim, de certa forma, também ficou meio, lá, tá querendo chamar atenção. E eu nem me defendi na época o tanto quanto eu queria, porque eu tive a sensação que se eu me defendesse, ia ser pior ainda para mim, sabe? Justamente porque as pessoas iriam ficar do lado do cara, o cara mais famoso que eu, quem que era eu, sabe? É muito Então, ruim. É uma dor. exatamente. Você fica ali sufocado. Exatamente. E assim, claro, eu não eu faço arte porque eu amo e tal, mas
dizer que a gente não quer reconhecimento é mentira. A gente quer também, a gente faz por amor, mas a gente já quase não ganha. Quase nunca ganha. O mínimo que a gente pode ter é nosso reconhecimento. E eu acho que o segundo momento, aliás, nossa, não, na verdade tem muitos momentos para pontuar, mas eu acho que esse ano especificamente, que eu passei no edital da LIC aqui na cidade, a prefeitura tem atrasado para liberar para a gente o certificado para a gente poder, de fato, começar a receber para trabalhar. E tem sido uma situação muito chata, porque o resultado já saiu, já tem 2 meses, a justificativa é a pandemia, mas enquanto estava escrevendo o edital, eu perdi uma pessoa da minha família para o Covid, e nem por isso, sim, foi uma situação super difícil, mas nem por isso eu atrasei, porque eu não podia, sabe? Você tem um prazo, você tem que entregar, e eu entreguei. Então, assim, eu não acho justo agora o argumento deles ser esse, é porque a pandemia não está nos permitindo, sendo que o artista tem suas contas para pagar. Como que a gente faz, sabe? A gente vai viver do quê? Se a gente, sabe, se esforçou para isso. Então, na verdade, é um momento que eu, inclusive, assim, eu estou continuando, mas ao mesmo tempo eu estou desanimada, porque esse processo de finalmente ter conseguido passar também me desanimou num outro momento que eu perdi um membro da minha equipe, inclusive, que é uma escritora que ia ajudar no processo. Ela faleceu, não foi de Covid, ela foi de outra situação, ela tinha muitas questões e também, assim, me deu uma brecada. Eu fiquei em uma situação de, poxa, não sei se eu continuo mesmo. Então, assim, momentos para parar tem um monte, nossa. Momentos que fazem a gente querer parar tem muitos. É que é isso, eu acho que como é muito maior que a gente para um dia e fala, não, deixa eu parar de graça, vamos embora. Deixa eu parar de graça aqui. Mas no geral, se eu for pontuar tudo, nossa, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Não, já foi suficiente aqui, vai cortar o coração. Você separou uma escrita pra gente, né? Sim, eu separei. Peraí, deixa eu ver qual delas. Eu queria ler, na verdade, 2 textos. Eu queria ler um meu e eu também queria ler um da Mariane Helena, que foi a escritora que faleceu, né, do meu projeto. Queria também fazer isso em homenagem a ela. Aí eu vou ler o primeiro dela, que o dela é mais curtinho, tá? Tá, e antes de você ler, eu quero finalizar com a sua leitura. Então, antes de você ler, deixa um recadinho para todas as meninas, mulheres negras, mulheres em gerais, que tá começando agora a caminhada, que tá começando agora no meio artístico. O que você tem para dizer para elas? Olha, o que eu tenho a dizer para elas é que, olha, dificuldade você vai ter muita, não pense que não. Mas se isso for a sua missão de vida, se isso for o que faz seu coração vibrar mesmo, no fim do dia você sente orgulho disso, continua, porque por mais que se você tentar enterrar isso, fingir que não existe, você também não vai ser feliz. Então, continuem, apesar de tudo, independente de quem você é. Se você é estranha, seja estranha mesmo, seja o mais estranha possível, porque a nossa vida é muito nada, assim, sabe? E a gente tem que fazer ela ser tudo. A gente é só lembrança, no fim das contas. A gente é o que a gente deixa, a gente é os nossos sonhos, a gente é as coisas que a gente produz e causa. Então, é isso, continuem. Obrigada. Obrigada, Dani, também. A Dani falou que somos maravilhosos e essenciais. Ah, Dani, linda. Obrigada, Bruna. E agora, lê pra gente. Tá. Então, vou ler primeiro o texto da Mariane, que é bem curtinho. O nome é Sou Lua. Ela ia publicar no próximo livro dela, ela tinha me mandado, e aí eu deixo essa homenagem para ela. Sou lua em borboletar-me de mim, sem medo de me metamorfosear.
Mesmo minguando, crescendo, enchendo, sou nova, novamente nova, perene no brilho e intensidade, vivo caminhos altos. Sou lua quando aproveito os raios de sol. Sendo múltipla, ainda sou só lua. Borboleta de alma. Sou corajosa e solitária, até mesmo em noites de luar. Sim, até mesmo quando as estrelas me abrem caminho para passar. Sou apenas lua, a tua borboleta errante, que adquiriu a habilidade de adejar firme as tempestades. Mariane. E o meu texto acho que é um texto que eu gosto muito, que eu escrevi na intensidade de estar apaixonada, que é Eu Não Sei Amar, o nome do filme, o nome do meu texto. Tá. Me ensina a viver nesse mundo de escala, que de 0 a 10 se vive bem com 5. E não te cobrarei por todas as vezes que você me fez sentir 100. Sei que não te pertenço nem quando estou encaixada nos seus braços. Sei que você é só seu, no seu mundo, mas se coloca no meu mundo sem eu convidar. De 0 a 100. Se eu não tenho 100, eu prefiro 0. Entretanto, você me oferece o seu 100 por 1 minuto e quando eu pego, você me deixa só 40. Nessa escala, eu logo decido que quero ser o seu 0 e te comunico. E nesse filtro desajustado, me sinto mal quando você me diz que sou exagerada. Mas, sinceramente, eu não acho que vale a pena eu me mudar para ajustar na sua escala. Nem me sentirei mal por querer alguém que me ame 100 em todas as horas. Me coloco na posição de aprendiz, porque talvez, se existe um jeito certo de amar, eu encontre em você um mestre. Então fiquemos com 30, para eu não me machucar, para eu não te cobrar, para eu não ter que refletir. Eu me respeito o suficiente para entender que eu não quero ter que aprender a dar 50, porque eu só sei dar 100. E eu fui mais um corpo na sua cama, e você será só mais um amigo na minha lista. E conforme você se afasta e encontra todas as garotas que não se importam com seus 50, eu me desapaixono e não há mais cobranças, não há mais sofás, nem mensagens, nem as histórias que te constituem. Toda a admiração que tenho por ti ficam dentro de mim para mim. E todo esse processo que se finaliza me torna grande outra vez, me fazendo crer que ser sozinha é parte da missão. E é só o que eu quero. Mas ainda assim, eu aprendo o amor em exaltação, na escala que você apresenta, por todas as vezes que aceita transformar o mundo comigo. E por isso sou grata. Eu sou desajustada na escala, e não é que eu não amo. Eu simplesmente não sei como distribuir tudo isso que queima. E me mata a cada amor que se desfaz depois que eu me dei em 100. Mas ainda assim, eu não vou dar menos do que ecoa dentro de mim, porque a cada morte eu vou renascer em poesia. Isso. Maravilhosa! Meu pai! Que coisa linda! Cada morte eu vou me renascer em poesia. Vai ser minha nova frase. Aí. Keilane só anotando no caderninho. Aqui tá cheinho, olha que delícia. Bruna, muito obrigada pela sua participação, por separar um tempo pra gente, por trazer essa coisa maravilhosa. Sua poesia é muito tocante, eu tô saindo daqui movida e é tão bom você conversar com alguém e se sentir movida e sentir empatia de histórias, de momentos, de situações, de arte. Que delícia, Bruna. Muito obrigada pela sua presença, meu amor. Muito obrigada, pessoal que ficou aqui junto com a gente. Obrigada também. Um beijão, Bruna. Eu que agradeço. E obrigada, Dani, por me apresentar a Bruna. Ai, obrigada, Dani. Linda. Então tá, beijo, meu amor. E ótima noite pra você. Beijo. Pra você também, tchau. Obrigada mais uma vez. Tchau. Tchau.